Prezados irmãos, como já foi dito no início da celebração, concluímos hoje a oitava da Páscoa. Estes 8 dias em que a igreja celebra o dia da Páscoa da ressurreição. E agora viveremos um tempo, o tempo pascal, o tempo da Páscoa, que se estenderá por 50 dias. E dentro da oitava da Páscoa, a cada dia da oitava, nós acompanhamos as narrações do Evangelho de São João, que nos falava das diversas aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. E hoje, com a conclusão da oitava, o próprio evangelista nos diz: estes foram os sinais que Jesus realizou diante dos seus discípulos. Muitos outros sinais Jesus realizou, mas estes foram escritos para que acrediteis. Portanto, muitos outros sinais, de muitas outras formas, em muitos outros momentos, o ressuscitado se fará presente. Mas alguns deles foram narrados para que nós possamos também acreditar que o Cristo ressuscitado se faz presente também no meio de nós. E esta última aparição de Jesus ressuscitado, narrada por São João, nos traz muitos elementos teológicos, muitos elementos que têm significado. O primeiro deles, logo no início do Evangelho, São João diz: Jesus entrou, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, os discípulos estavam lá reunidos. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Vejam, meus irmãos, Jesus se põe no meio dos discípulos. Jesus está no centro. É a centralidade de Cristo, é a centralidade da nossa fé. Jesus está no centro. Jesus é a pedra central, a pedra angular, a pedra que outrora fora rejeitada e que agora tornou-se a pedra angular, a pedra central da nossa fé. Portanto, tudo parte de Cristo e tudo converge para Ele. Por isso, essa informação do evangelista não é uma informação qualquer, mas é para afirmar a centralidade de Cristo. Jesus entrou e pôs-se no meio deles, no centro deles. É Cristo, o centro da nossa fé, o centro do nosso coração, o centro da nossa vida, o centro da liturgia. Toda a liturgia é celebrada na centralidade de Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. Depois, Jesus os saúda, não com uma saudação qualquer, mas diante daquilo que Jesus encontra, Jesus então o saúda como que oferecendo o dom da ressurreição, que é a vitória sobre o pecado, sobre a morte, que é a vitória, a glória, a alegria, a vitória, a luz que dissipa todo medo, que dissipa todas as trevas. Por isso Jesus encontra os discípulos ainda amedrontados. Estavam fechadas as portas por medo dos judeus. Jesus encontra os discípulos com medo, amedrontados, angustiados, frustrados, desanimados. Certamente é esse o mesmo modo que Jesus muitas vezes também nos encontra, meus irmãos. E diante da nossa realidade, sobretudo quando ela é uma realidade triste, uma realidade de medo, de incerteza, de dúvida, Jesus se põe no meio e diz: a paz esteja com você, a paz esteja convosco, a paz esteja com vocês. A paz não é apenas uma ausência de guerra, mas a paz como um fruto, um dom do ressuscitado. A paz que dissipa todo erro, que dissipa todo medo. Portanto, meus irmãos, por mais que muitas vezes externamente nós possamos nos encontrar numa situação difícil, numa situação de medo, numa situação de incerteza, de tristeza, Jesus se põe no meio
no meio de nós, no centro da nossa vida, do nosso coração, e nos diz: a paz esteja convosco, a paz esteja com você. É o dom do ressuscitado, a paz. Depois, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, as marcas dos pregos que Jesus traz consigo para sanar os corações duvidosos dos discípulos. Os discípulos ainda não podiam acreditar, os discípulos ainda não podiam imaginar, depois daquela crueldade, depois daquela morte cruel, violenta, que Jesus ainda poderia superar a morte, superar tudo aquilo que ele havia passado. Por isso, todas as vezes que Jesus aparece diante dos seus discípulos, mostra-lhes as mãos e o lado. Meus irmãos, por que o corpo de Jesus ressuscitado ainda conserva as chagas? Por que o corpo de Jesus ressuscitado ainda conserva as cicatrizes das chagas que ele sofreu? Alguns padres da igreja, meditando sobre isso, nos trazem elementos muito significativos. O primeiro deles: Jesus conserva as cicatrizes dos pregos da lança do seu lado aberto, para mostrar ao Pai as cicatrizes das chagas que havia sofrido por nós, e como que para induzir o Pai a ter misericórdia de nós. É como se Jesus dissesse: ó Pai, eis aqui tudo que eu passei por eles. É como se Jesus induzisse o Pai a todo instante a ter misericórdia de nós, para que os sofrimentos de Cristo não tenham sido em vão, para que os sofrimentos de Cristo não tenham se dado apenas num dia, numa tarde de sexta-feira santa, mas todos os dias o Pai tenha misericórdia de nós, porque o Pai conhece as nossas misérias, nossas fraquezas, o Pai conhece nossas feridas, nossas chagas. Por isso Jesus conserva estas chagas, como que para induzir o Pai a ter sempre misericórdia de nós. Também Jesus conserva as chagas para jamais se esquecer de nós. É como se Jesus tivesse nos gravado em suas mãos. Todas as vezes que Jesus olha para as suas chagas, Ele se compadece de nós, Ele lembra-se de nós. Tem muita gente hoje que gosta de fazer uma tatuagenzinha, escrever o nome do pai, da mãe, para dizer que ama o pai e a mãe. Isso não é amar o pai e a mãe, não, muito pelo contrário. Jesus não fez tatuagem. Jesus gravou nas mãos, os pregos gravaram nele, não uma tatuagem, mas os pregos abriram-lhe as mãos, abriram-lhe o lado. Por isso Jesus não traz o nome tatuado na mão, mas Jesus traz todos nós nas suas mãos, pelas quais ele sofreu, ele sentiu a dor daqueles pregos que traspassaram suas mãos e o pregaram na cruz, para lembrar-se sempre de nós. Jesus sempre lembra-se de nós, todas as vezes que ele olha as suas mãos. E assim como muitos soldados contemplaram as feridas recebidas em combate, não como desfigurações, mas como verdadeiros troféus de honra, assim também Jesus ostentava as suas chagas, para provar que o amor é mais forte do que a própria morte. O amor é mais forte do que a própria morte. Há muitos que conservam cicatrizes no seu corpo, que são verdadeiros troféus. Olha, essa cicatriz aqui é justamente porque eu lutei pelo bem, é porque eu fiz algo para salvar alguém, por isso que eu tenho essa cicatriz. É assim que Jesus ostentava. Por isso o Evangelho diz: mostrou-lhes as mãos e o lado, para mostrar aos discípulos e provar a eles que ele os amava. Narra-se uma velha lenda, certamente uma história muito interessante, que certa vez Satanás, o diabo,
apareceu para um santo, e querendo enganar o santo. E o diabo então disse ao santo: eu sou o Cristo. O santo olhou bem para o diabo. Quando o diabo disse: eu sou Cristo, o santo olhou bem para o diabo e perguntou-lhe: onde está o sinal dos cravos? Onde está o sinal dos cravos? E o diabo ficou perturbado e saiu, né? Portanto, meus irmãos, não tem como confundir, né? Jesus é aquele que traz consigo as marcas, as provas do seu amor por nós. Jesus é aquele que traz consigo as chagas gloriosas, porque o seu sofrimento foi glorificado pelo Pai, mas também para a santificação do homem, para que todas as vezes que o homem se voltar para os seus sofrimentos, para as marcas dos seus sofrimentos, o homem lembre-se sempre da misericórdia de Deus, do amor que Deus tem por nós. Isso é a misericórdia. Celebramos hoje a festa da Divina Misericórdia, instituída pelo Papa João Paulo II, no segundo domingo da Páscoa. A misericórdia não é aquela imagem que teve Santa Faustina, a visão que teve Santa Faustina. A misericórdia é o amor, isso é misericórdia. Misericórdia quer dizer sentir com o coração. Portanto, misericórdia é aquele que sente. Jesus sentiu na própria carne as nossas dores. Jesus carregou na própria carne os nossos sofrimentos. Por isso Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós. Porque Ele não é apenas alguém que teve pena, dó de nós, mas que não se envolveu com o nosso sofrimento. Jesus é misericordioso, porque sentiu na própria carne a dor de toda a humanidade. E por fim, Tomé, diante da dúvida, não podia acreditar naquilo que haviam lhe contado. Então Tomé diz: não poderei acreditar se não ver. Quero também ver, quero também tocar, quero também poder fazer a experiência desse encontro com o Cristo vivo e ressuscitado. E aqui, meus irmãos, alguns elementos também muito importantes. Vejam só, Jesus aparece para os discípulos no primeiro dia da semana, no domingo. E diz o Evangelho que 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Aqui Jesus o Evangelho valoriza o domingo como o dia do Senhor, o dia do encontro com o ressuscitado. Por isso até hoje nós nos reunimos no domingo, para celebrar a ressurreição, para celebrar a Páscoa de Jesus. Por isso que todo domingo é Páscoa, Páscoa semanal, né? Celebramos há pouco a Páscoa anual, estamos celebrando ainda a Páscoa anual. Mas a cada domingo nós celebramos a Páscoa semanal. É o encontro da comunidade com o ressuscitado. Outro elemento interessante, que Tomé não estava reunido com a comunidade. Por isso não viu Jesus. Jesus poderia ter aparecido para ele depois, isoladamente. Mas não. 8 dias depois, Tomé se dispôs a estar com a comunidade. Certamente Tomé estava lá no primeiro banco. Hoje eu vou ver Jesus. Eles contaram que tinham visto Jesus no domingo passado. Tomé veio então, chegou mais cedo e sentou-se lá como primeiro para ver Jesus, né? Para mostrar, meus irmãos, que a fé não é individualista, a fé não é individual, a fé é pessoal, comunitária, eclesial. É na igreja que nós vivemos a fé, é da igreja que recebemos a fé, é com a igreja que vivemos a fé, é pela igreja que vivemos a fé. Portanto, a fé não é isolada. Essa história, eu converso eu e Deus, eu vivo a minha religião eu e Deus. Não existe isso. A religião, a fé, ela é dada por Deus, mas ela é vivenciada em comunidade. O Cristo ressuscitado não aparece isoladamente.
não se dá isoladamente, individualmente, mas pessoalmente, comunitariamente, eclesialmente. E Tomé então, estando reunido com a comunidade no domingo seguinte, então viu Jesus, pôde ver Jesus. Meus irmãos, a dúvida de Tomé não é algo que lhe dá, de certa forma, uma certa negatividade, podemos assim dizer. Duvidar no primeiro momento não é ruim. O que não se pode é duvidar e ficar acomodado na dúvida, no orgulho, na vaidade, na autorreferência, né? Tem muita gente que vive esse ceticismo, ou seja, uma falta de fé, que duvida de tudo, mas que não busca conhecer. É diferente. Tomé duvidou, mas ele foi em busca. Não, se eu não vir, eu não acreditarei. Estando os discípulos reunidos novamente, Tomé estava lá, porque Tomé queria sanar a sua dúvida, não a partir do que ouvia dizer, mas a partir da própria experiência. Por isso diz os padres também da igreja: ó santa dúvida, ó disposição divina de Tomé, porque Tomé, chamado Dídimo, Dídimo é o apelido de Tomé. Dídimo em grego quer dizer dúbio, duplo, duvidoso. Lá vem o Tomé, o dídimo, o duvidoso, o duplo, o que sempre duvida. Certa vez Jesus estava falando com os discípulos e Jesus disse: olha, eu vou preparar um caminho para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu tiver preparado esse lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé levantou a mão: Senhor, para onde vais? Nós não conhecemos o caminho. Jesus olhou para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Tomé seguiu Jesus. Portanto, vejam, a dúvida de Tomé não o colocava na arrogância, no orgulho, na prepotência, na autorreferência, e o isolava da comunidade, ou ele se isolava. Muito pelo contrário, a dúvida o fazia buscar sempre mais. Por isso, meus irmãos, duvidar não é o problema é querer ser a referência, é querer se achar o máximo, o mais inteligente, o mais racional, é querer ser autossuficiente a tal ponto que não precisa buscar conhecer, ter a humildade de querer conhecer, de querer se submeter. Por isso a dúvida de Tomé é boa, porque Tomé não se contenta com aquilo que ouve contar, mas ele quer ele mesmo fazer a experiência. Por isso, meus irmãos, nós que estamos aqui agora ouvindo essa reflexão, não se contentem só com aquilo que o padre diz, não se contentem só em ouvir, mas também desejem fazer também a experiência. Busquem também na vida fazer essa experiência com Jesus. Busquem também na vida procurar estar em comunhão com Jesus. Busquem a Jesus na Eucaristia, na palavra, na comunidade reunida. Busquem também, não se contentem apenas com aquilo que os outros dizem. Tomé não se contentou: vimos o Senhor, mas eu quero ver também, eu também quero tocar, eu também quero fazer a experiência. Portanto, que Tomé deixe esse exemplo para nós e que possamos seguir esses exemplos. E por fim, Tomé professa a sua fé, reconhecendo aquilo que não via. Na verdade, ele disse: meu Senhor e meu Deus. Tomé reconheceu a divindade que não viu. Viu Jesus enquanto homem, mas professou a fé na divindade que ele não viu. A divindade que estava por detrás da humanidade. A divindade que estava por detrás daquele homem carregado pelas chagas, marcado pelas chagas, pelo sofrimento. E Jesus então exalta esta fé de quem crê mesmo sem ver.
Portanto, meus irmãos, nós somos felizes quando cremos, mesmo sem ver. Somos felizes porque cremos, mesmo quando não conseguimos ver com estes olhos da carne. Porque Jesus, a divindade, está sempre escondida. Sempre esteve escondida. Deus sempre se escondeu e de modo escondido é que Ele se revelou. Se revelou no menino frágil numa manjedoura, escondido naquele menino, quando Jesus nasceu. Depois se escondeu novamente no homem, no servo sofredor, que carregou sobre si as nossas dores, foi crucificado e morto por nós. Mais uma vez escondido Ele está, nesse Jesus de Nazaré agora, marcado pelo sofrimento, pelas chagas, mas ressuscitado. E até hoje, Deus se revela a nós escondidamente. Deus se revela a nós escondido no pão consagrado. Quando nós comungamos, nós não vemos Jesus, nós vemos o pão e o vinho, mas escondido no pão e no vinho está o próprio Cristo. Quando nós ouvimos a palavra, não é simplesmente uma história contada, mas é o próprio Jesus que se faz presente. Quando nós estamos diante da pessoa do sacerdote, nós vemos o homem, mas escondido por detrás do homem está o próprio Cristo. Portanto, os grandes mistérios, a grande revelação de Deus se dá no escondimento. Felizes os que creem sem ver, disse Jesus. Aqui está o nosso esforço, o esforço que foi necessário para Tomé e o esforço necessário para cada um de nós. Crer mesmo sem ver, crer mesmo quando não se pode constatar, crer, confiar, porque nisto consiste também a nossa felicidade, a nossa realização plena. Felizes os que creem sem ter visto. Assim seja. Amém.